continente africano, querendo sim ou não, é um continente que tem atraído muita atenção das principais grandes potências mundiais nos últimos anos. Diante disso, vamos ouvir muitas siglas, vamos ouvir muitos nomes da cooperação entre o continente africano e as principais potências mundiais. Por exemplo, vamos ouvir cooperação China-África. Vamos ouvir, por exemplo, cooperação Rússia-África. Vamos ouvir cooperação, por exemplo, Brasil-África. Japão, África, Estados Unidos, África. Vamos ouvir até Coreia do Sul, África. Mas o curioso é que dificilmente você vai ouvir Nigéria, Europa. Cooperação Nigéria, Europa. Dificilmente você vai ouvir Guiné-Bissau, América, perspectiva continental. Você não vai ouvir, por exemplo, Quênia, Ásia. E outro fato mais curioso, você não vai ouvir nessas cooperações que existem a nível mundial, você não vai ouvir cooperação Brasil-Ásia. Você não vai ouvir cooperação, por exemplo, Brasil, ou seja, China, Europa. Você não vai ouvir cooperação, por exemplo, Rússia, por exemplo, América. Mas por que existe apenas isso? Guiné-Bissau, cooperação Rússia-África. Eu sou muito contra isso. Fica comigo para saber por que eu sou contra isso. Quando vamos ver as principais organizações que existem a nível internacional, vamos perceber uma diferença. Vamos perceber diferença no tratamento dos nomes. Porque, querendo sim ou não, a nomenclatura acaba tendo um peso. E nós que somos africanos, quando você é encontrado, por exemplo, no Brasil e outras partes do mundo, ou você assistir um vídeo vendo que as pessoas estão confundindo a África, como se fosse a África um país, você fica revoltado. Mas também, querendo sim ou não, esses nomes, China, África, quando você ouvir China, África, passa na sua cabeça. China, África, França, África, Rússia, África. Mas se você for virar o jogo, pegar as cooperações internacionais também que existem, você não vai ouvir Estados Unidos, Ásia. Por que não existe isso? Porque a Ásia é um continente que tem várias potências, vários países no caso. Mas por que tem que ser Rússia e África? Então, esta nomenclatura, querendo sim ou não, acaba contribuindo para encolher o continente africano. Acaba contribuindo para, até certo ponto, entender que o continente africano talvez seja um país. Por quê? Porque se formos ver em outros países, organizações que existem, por exemplo, vamos ver várias organizações. Tem, por exemplo, na América, por exemplo, vamos ver a União Cimeira, por exemplo, União Europeia, CECLAC. Vê na tela o que significa esses siglas, por exemplo. Na Ásia Central, por exemplo, vamos ver C5 e mais um. O que isso significa? Se formos ver, por exemplo, no Sudeste Asiático, vamos ver EUA e ASEAN. Se formos ver, por exemplo, no mundo árabe, também vamos ter lá, por exemplo, ICCG. Se formos ver, por exemplo, nas Ilhas do Pacífico, vamos ver o PIF. Ou seja, em todas as organizações que existem, vai ter sempre um tratamento de respeito da soberania desses países. Mas quando você for ver as organizações que existem, olhando para a África, e a África é tratada como se fosse um único país, que tem talvez diferentes regiões. Mas não é tratada como se fosse... A África é um continente que tem países soberanos, que talvez existe uma organização que existe, que é a União Africana, que talvez devia estar na frente de fechar as parcerias que existem. Eu em si não sou contra a parceria França-África, presta muita atenção. Não sou contra parcerias Rússia-África, não sou contra Brasil-África, mas sou contra a nomenclatura. Eu sou muito contra essa nomenclatura, porque isso acaba contribuindo para encolher, minimizar, restringir, porque querendo sim ou não, sabemos que existe muito esforço para sempre estar confundindo
podemos dizer, os menos atentos, tentando sempre minimizar o continente africano. Sempre você vai ver nas mídias, por exemplo, fome, luta contra a fome na África. Você não vai ouvir isso em outros países. Por exemplo, acabar com o refúgio. Eles vão falar norte, vai escutar muito, presta muita atenção em muitos, vídeos de Acnur. Você sempre vai ouvir lá guerra, fome no norte da África. Mas quantos países no norte da África que estão com estabilidade e problemas? Apenas Líbia e Sudão. Mas eles vão pegar só esses dois países, Sudão lá no caso, né? Sudão do Sul e Líbia, e vão juntar Marrocos, vão juntar Argélia, vão juntar Tunísia, vão juntar Saara Ocidental. Cara, a mídia sempre contribui para minimizar o continente africano. Então, por isso que nós, como africanos, precisamos prestar muita atenção nesse detalhe. Porque se formos ver, pegando só, por exemplo, na dimensão, se formos ver os nomes desses outros foros, vamos perceber sempre, América Latina, por exemplo, na sigla que eu falei agora, que é de China e CELAC, por exemplo, respeita o formato, né? Um formato diplomático adotado, que é sigla regional, respeito institucional. Vamos ver, por exemplo, Brasil, União Europeia. Ouvindo a União Europeia, você vai saber que sim, é união de vários países da Europa, né? Ou seja, é uma instituição, não um país. Por que não podia existir, por exemplo, cooperação França e a União Africana? Não existe União Africana? Não existe, que é a maior organização da União no continente africano. Mas não, Rússia, podia ser Rússia, cooperação Rússia e os países africanos. Mas ser só Rússia e a África, isso acaba diminuindo, mostrando que a África não é um continente, a África é um país. Agora, se formos ver, por exemplo, vamos pensar de forma bem rápida, pegar os tamanhos desses países, por exemplo, que tem parceria, no caso, né? Foram França e África. Quantos países que a África tem? Tem 55 países, dependendo do como é que é critério, alguns vão falar que não, tem 54 países, depende. Então, mas eu considero 55 países. Por quê? Porque minha maior organização do continente africano, que é a União Africana, falou que é 55. Então é isso que eu vou respeitar. Entendeu? E se vamos ver, por exemplo, né? Vamos ver, por exemplo, a França e a África. Quantas vezes, pegando o tamanho, por exemplo, geográfico, França cabe dentro da África 55 vezes. Vamos pegar Japão, África, que é TICAD, por exemplo. Japão cabe dentro da África mais 80 vezes. Vamos pegar, por exemplo, Coreia do Sul, África, pegar no tamanho. Sabe quantas vezes Coreia do Sul cabe dentro da África? 300 vezes no tamanho. Mas Coreia do Sul é cooperação Coreia do Sul e África. O termo, eu sou muito contra. Podia ser França e os países africanos, ou França e a União Africana, ou França e os Estados soberanos da África. E isso passa uma mensagem diferente. A França e África, e França e os países africanos, vai ter um impacto diferente na cabeça de um cara que, até certo ponto, podemos dizer ignorante. Entendeu? Agora vamos pegar basicamente no tamanho, por exemplo, tamanho demográfico, né? E a África sabemos que é um dos continentes, né, muito populoso, cerca de 1,55 bilhões de habitantes. Vamos pegar, por exemplo, Estados Unidos, que é os Estados Unidos e a África, né? Vamos perceber que a população dos Estados Unidos cabe cerca de quase 5 vezes dentro da África. Vamos pegar o Brasil, por exemplo, o Brasil quase 7 ou 8 vezes dentro da população africana. Vamos pegar a Rússia, por exemplo, a população russa cabe dentro da população africana cerca de 10 ou mais de 10 vezes. Vamos pegar a França, por exemplo. França cabe dentro da população africana, por exemplo, cerca de 22 vezes cabe dentro da África. Então, querendo sim ou não, essa terminologia, tanto na perspectiva geográfica, do tamanho, quanto na perspectiva populacional, não faz sentido. Entendeu? Então, é a terminologia usada porque, querendo sim ou não, quando a França, por exemplo, na cooperação temos, por exemplo, Rússia e os países
africanos, vai ter um impacto geopolítico diferente de que quando dizemos Rússia e África. Porque querendo sim ou não, podemos dizer que isso é um marketing geopolítico. França, por exemplo, França-África. Você ouvindo isso, França, um país que cabe muitas vezes dentro da África, mas tem uma parceria com um continente inteiro. Isso passa uma mensagem diferente. Imagina, por exemplo, Coreia do Sul e África. Inclusive, eu estava pesquisando, até a União Africana também escreveu isso. Por exemplo, França-África, cooperação Rússia-África. Eu não sei você, mas eu pessoalmente sou contra. Não sou contra em si, né? No caso, a parceria. Não, a cooperação não, está tudo certinho. Mas a terminologia usada, por exemplo, China-África, Rússia-África, para mim, isso não faz sentido. Para mim, acho que é uma estratégia de sempre passar a imagem, assim, inferiorizar, sabe, o tamanho do continente. Eu sei que é uma estratégia também dos países africanos acharem que não. Porque se a Guiné-Bissau for fechar uma parceria com a China, vai ter um impacto diferente com quando a União Africana for fechar uma parceria com a China, no nome da África. Entende? Isso é uma estratégia boa, que está gerando alguns impactos positivos para o continente africano. Só que os países africanos precisam analisar essa terminologia também, né? Porque se formos ver para todas as outras regiões do mundo, sempre tem respeito, né, no tratamento dos nomes das cooperações. Por que aqui tem que ser diferente com o continente africano? Não, tem que ser o mesmo. Por exemplo, em vez de ser Rússia-África, podia ser Cimeira Rússia e Estados Soberanos de África. Em vez de ter China-África, podia ser Fórum China, países africanos. Em vez de ter França e África, podia ser Fórum França e União Africana. Esses nomes trazem imagem diferente na cabeça de um cidadão comum, né, de ouvir França, África, China, África e Rússia, África. Não sei se você vai concordar, mas eu pessoalmente sou contra a terminologia. Cuidado, eu não sou contra a parceria, a cooperação. Não, eu sou contra o termo que é usado. Eu acho que esse termo colabora mais para, né, até certo ponto, ajudar mais esses grandes impérios, podemos dizer, Rússia, não, Rússia, África, China, China, África, França, África. Isso tem um impacto. Eu, pessoalmente, acho que isso tem um impacto enorme em termos de imagem. Vai engrandecer essas potências e vai encolher os países africanos. Deixa no comentário o seu ponto de vista perante esse tópico. Grande abraço. Siga as nossas páginas, porque aqui na África vamos conhecer, vamos discutir muito o continente africano. Grande abraço.